Olá, sejam bem-vindos à IMAG e à nossa semana de imersão Checkmate no Covid. Nos dias 3, 4 e 5, às 19h05, nós vamos fazer essa imersão em anatomia e Covid. Então fica de olho, ativa as notificações para você não perder nada. A nossa primeira aula a gente vai focar em anatomia. E por que é importante vocês conhecerem anatomia? Gente, a gente só reconhece as alterações se você sabe o que é o normal. Por isso, quando você entra numa faculdade, qualquer profissional da área de saúde, medicina, odonto, físio, no primeiro ano você vai ter aula de anatomia. Você precisa reconhecer aquilo que você vai lidar para o resto da sua vida. E aqui na nossa radiologia não tem nada de diferente. Você precisa começar e dar o seu primeiro passo falando de anatomia. Na anatomia radiológica existe uma diferença porque a gente está vendo por dentro do paciente por meio de imagens. Então, para você entender essa anatomia, você vai ter que ter uma progressão daquilo que você vê nos livros para o que você vai ver na sua vida real com os exames de imagem. A sugestão que eu trago aqui para vocês, a gente vai fazer 3 passos para vocês entenderem a anatomia radiológica. Um jeito que eu acho mais fácil de entender é o que você está mais habituado. É aquela anatomia de livros que vocês estão vendo lá nos desenhos anatômicos. Então a primeira aula que eu vou colocar aqui para vocês é mostrar num boneco a anatomia do tórax. Depois a gente vai passar para a anatomia na tomografia. Vocês vão ver que a tomografia ele é um método de imagem que mostra muito bem as estruturas anatômicas. Ele é muito fidedigno com a anatomia. Então se a gente der o nosso segundo passo vendo como que deveria ser o corpo humano pela tomografia, vai ser fácil de você entender. E aí sim, depois que você entender toda essa parte de anatomia ilustrativa e na tomografia, quando você chegar no método de raio-x, que é o nosso objetivo, porque é o exame mais popular que vocês vão ver no dia a dia de vocês, vai ficar mais fácil de entender. Você saiu dos livros e veio para a vida real entendendo a anatomia radiográfica. Então fica de olho que a gente vai falar tudo isso nessa aula agora. Então, eu vou mostrar primeiro para vocês aqui no esquema anatômico. Para avaliação torácica, a gente tem que se lembrar que apesar de a grande maioria dos pedidos vir com a solicitação para avaliação pulmonar, ele não é a única estrutura torácica. Tá? Então a gente tem que saber avaliar todas as estruturas do tórax, tanto mediastino, cardíaca, pleura, pulmão, todas as estruturas externas ao tórax. Então isso é importante de você colocar na tua cabeça. Tórax não é só pulmão, a gente tem várias regiões torácicas para ser avaliada. Eu divido ele em segmentos e vou sugerir aqui para vocês utilizarem esse raciocínio. Primeiro segmento torácico que eu avalio, eu penso assim na entrada do ar para facilitar na minha cabeça. É a região mediastinal, ou seja, a região central aqui da minha imagem, região central do tórax. É o local compreendido entre os dois pulmões, que vai estar uma estrutura que é por onde começa tudo, que é a traqueia. Então aqui na região central, olha aqui, a gente tem essa estrutura cartilaginosa com orientação de cranial até um terço médio do pulmão, onde ela se divide em carina. Então a traqueia ela tem toda essa orientação e ela é repleta por ar, porque é o caminho por onde o ar chega nos nossos pulmões. Então a primeira região que eu avalio é essa região mediastinal. Se a gente tem um alargamento de mediastino, se a gente tem um desvio de traqueia, a gente vai falar isso mais específico em cada aula. Em seguida, eu gosto de avaliar a região de hilos pulmonares. Eu vou virar aqui para vocês conseguirem ver essa região do hilo. Aqui no hilo pulmonar, a gente tem a entrada dos brônquios, a entrada dos brônquios, a entrada de artérias e de veias pulmonares. Além disso, a gente também tem toda a região de linfonodo, é bastante comum aqui na região dos hilos. Por que eu bato bastante nessa tecla? Porque nessa região de hilo pulmonar, a gente tem bastante estruturas líquidas. Então, estruturas que têm uma densidade um pouco maior. A gente tem um brônquio entrando e depois se bifurcando, mas a gente tem estruturas arteriais, venosas e linfonodos. Então, é uma região naturalmente mais densa. A gente vai ver isso nas imagens. Logo em seguida da região hilar, eu gosto de avaliar a região cardíaca. Já estou aqui no meio do caminho, na região central do meu tórax. Vou ver coração, se a gente tem um alargamento da região cardíaca, se a gente tem algum aumento específico de uma câmara cardíaca, alterações pós-cirúrgicas, então se tem alguma alteração que já me justifique a nossa avaliação que vai vir daqui a pouco, que é o pulmão. Então depois que eu avaliei tudo isso daqui, que é essa região central do tórax, aí sim eu vou para a minha avaliação do meu astro principal aqui
da nossa avaliação do tórax, que é o pulmão. Então a gente vai ver depois na aula específica de patologias do pulmão o que eu tenho que ver, né? As opacidades, as áreas mais lucentes. Mas então o que eu quero que vocês entendam na parte de anatomia é que o pulmão aqui do lado direito a gente tem 3 lobos pulmonares. Todos esses lobos são divididos por fissuras pulmonares. Então aqui a gente tem o lobo superior, médio e o inferior. E a gente tem a fissura oblíqua. Pensa na orientação própria da fissura. Essa aqui é a fissura oblíqua, que divide lobo superior de inferior, e a fissura horizontal, que divide superior de médio. Já no pulmão esquerdo, deixa eu virar aqui para vocês, a gente só tem 2 lobos pulmonares, lobo superior e inferior dividido pela fissura oblíqua. Fica mais fácil do lado esquerdo, né? E a gente tem que lembrar, depois de avaliar pulmão, a gente tem uma estrutura que reveste todo o pulmão e reveste essas fissuras, tá? Que é a região pleural. Então, esse é um outro segmento torácico que você tem que avaliar, região pleural. Teoricamente, a pleura normal, a gente não visualiza ela, mas as alterações relacionadas à pleura é visível sim na radiografia e na tomografia. Depois disso, a gente tem que lembrar que existem estruturas mais externas à pleura, que daí sim a gente está falando de caixa torácica. Então a gente vai lembrar que o tórax está envolto por uma estrutura óssea e cartilaginosa. Então na região anterior aqui a gente tem cartilagem, a gente tem estruturas ósseas de costela, a gente tem na região posterior coluna, clavícula, região do ombro também é incluída na nossa radiografia. Então tem várias estruturas ósseas para ser incluída. Além disso, região muscular, então vai ter variações, por exemplo, um paciente que não tem um músculo peitoral, isso vai ter uma variação na minha imagem, porque a atenuação dos raios-x pode ser diferente de um lado para o outro. E além disso, a gente ainda tem todo o sistema tegumentar, então mais externo até do que ossos e tecido muscular, a gente ainda tem o plano subcutâneo. Se você pensar numa paciente do sexo feminino, nós temos a mama, mamilo, que podem ser proeminentes. Existem variações pós-cirúrgicas de uma paciente do sexo feminino, pode colocar uma prótese, pode ter feito uma mastectomia, prótese só de um lado. Então tudo isso vai variar também na nossa imagem radiográfica. Então eu preciso que vocês se lembrem que tórax não é só pulmão, a gente tem várias outras estruturas que a gente tem que conhecer a anatomia para depois entender as patologias. Então agora que vocês já viram a anatomia ilustrativa, aquilo que você vê no livro, só que eu mostrei aqui no boneco 3D. Vamos ver como que fica isso já no exame de imagem. Que nem eu falei no início, a gente vai colocar primeiro na tomografia, porque ele é um método muito anatômico, mas é um método de imagem que utiliza raio-x para a formação da imagem. Então vocês vão ver que muito do que vocês vão aprender aqui, vocês vão poder utilizar também no raio-x. Então fica de olho que agora a gente vai falar em anatomia na tomografia. Então vamos começar aqui na nossa avaliação, que eu falei que eu inicio a avaliação mediastinal. Então a gente consegue ver essa região de segmento mediastinal vendo traqueia, mesma estrutura, mesma anatomia, uma orientação de cranial para caudal. Aqui na terço médio do pulmão ela se divide em carina, bronquifonte direito e bronquifonte esquerdo. E isso ele entra aqui na região de hilos pulmonares. Vou mostrar aqui para vocês a continuação na janela de partes moles, que do lado da entrada dos brônquios a gente também tem entrada de estruturas vasculares, né? Então, por isso tem muitas estruturas vasculares e somente um brônquio de cada lado que vai se bifurcando. Por isso que essa região é naturalmente mais densa na nossa radiografia. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Depois de ver região de hilo, a gente pode ver região cardíaca, um segmento cardíaco. Vamos analisar aumento de área cardíaca, as outras alterações pós-cirúrgicas que o paciente pode ter, aumento de câmara específica. E depois sim a gente vai avaliar pulmão. Então eu posso avaliar todos os segmentos pulmonares, os lobos pulmonares. Vou mostrar aqui para vocês num corte em sagital para ver aquela questão anatômica, lobo superior, médio e inferior, dividido pelas fissuras pulmonares, ó, fissura oblíqua e a fissura horizontal. Então aquelas estruturas que eu mostrei no esquema anatômico, a gente pode reproduzir ela aqui na tomografia, bem fácil de ver. Algumas estruturas não vão ser fáceis de ver lá na radiografia, tá? Por isso que eu comecei pela tomografia. E do pulmão esquerdo, olha lá, só 2 lobos pulmonares dividido por uma fissura só, que é a fissura oblíqua. Então as estruturas pulmonares a gente consegue ver muito bem por aqui.
Pleura, já falei que teoricamente se não tiver uma alteração a gente não vai ver nem obliteração de seios costofrênicos, podem ter calcificações, essas são todas patologias da pleura. Depois de avaliar a pleura, aí sim a gente vai avaliar estruturas mais externas do tórax. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver arcos costais, região do externo, que é região de corpo vertebral, ver se tem algum tipo de fratura. Podemos ver em outros planos, como por exemplo aqui no sagital, para ver todas as estruturas ósseas e também estruturas de partes moles periféricas. Então aqui eu estou no plano sagital, só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Essa paciente aqui, ela do sexo feminino, tem uma mama proeminente, além disso ela tem prótese mamária. Tá? Então aqui, como a gente está numa tomografia, isso não atenua muito nossos feixes de raio-x, porque a gente tem entrada de feixes em vários eixos, mas a nossa radiografia sim, isso vai atenuar e isso vai variar a nossa imagem. Vou mostrar agora para vocês na radiografia todas essas estruturas. Finalmente chegamos então agora na radiografia, que é o popular raio-x. Se você entendeu a anatomia ilustrativa e na tomografia, agora fica muito mais claro de entender a anatomia no raio-x. Importante que vocês entendam a anatomia nesse método, porque é o mais popular, é o que está no hospital, é o que está nas aulas, aí na faculdade que você está estudando. Então sempre você vai ter como base a radiografia. Então agora que você já deu esses 2 passos, vem comigo, vamos dar o 3º passo para facilitar a anatomia nos exames de imagem. Então olha lá, uma estrutura tubular com ar no interior, porque eu sei que o ar ele é escuro na minha radiografia. Então ela é uma estrutura tubular que aqui no terço médio ela se divide. Então essa aqui é a traqueia, a gente sempre tem que procurar por ela. Região de hilos pulmonares, o que a gente falou? Hilos pulmonares eles são naturalmente mais densos, mais branquinhos, porque a gente tem muitas estruturas de partes moles nessa região, é anatômico isso. Avaliação do segmento aqui cardíaco, então essa região cardíaca. Vamos avaliar se tem aumento de tamanho, cirurgias, outras alterações. Avaliação pulmonar, que nem eu falei, aqui no pulmão a gente não consegue muitas vezes na radiografia ver as fissuras pulmonares, mas vocês já sabem que elas existem e que elas podem ser vistas na radiografia. Nessa daqui a gente consegue ver só um pedacinho aqui da fissura horizontal, que geralmente na incidência em PA é a única que a gente vê. A gente consegue ver talvez nas incidências em perfil a fissura oblíqua. Nesse caso aqui a gente não está conseguindo visualizar, mas eu vou mostrar casos para vocês que dá para ver, tá? Pleura, todo o segmento pleural, nesse caso que não tem nenhuma alteração, a gente não está vendo ela, mas a gente consegue ver a estrutura anatômica habitual, com seios costofrênicos livres, tudo isso a gente tem que avaliar. E depois sim avaliar as estruturas externas, arcos costais, aqui na incidência em perfil ver corpos vertebrais, ver região de externo, ver clavícula, estruturas do ombro que são incluídas aqui na nossa imagem radiográfica e depois ainda assim ver também partes moles. Não é o objetivo do exame ver uma alteração de partes moles, mas saiba que isso pode interferir na nossa análise da imagem. Então aqui a gente tem uma paciente do sexo feminino, mamas proeminentes, por isso que aqui nessa região parece que a imagem está um pouco mais branca, um pouco mais clara, mas não é nenhuma alteração pulmonar, é só porque a paciente tinha mama e isso atenua um pouco a imagem, a passagem dos raios-x e a formação da imagem lá no nosso filme. Então aqui vocês viram uma base, introdução à anatomia radiográfica e agora a gente vai falar órgão a órgão, tá? Então, como que é a anatomia de cada órgão, o que vocês têm que ver em cada radiografia e depois sim a gente entra nas patologias. Gente, isso aqui foi só um gostinho da anatomia para vocês conhecerem aqui na nossa aula de imersão. Mas o nosso curso vai ter a anatomia de cada órgão específico do tórax para você aprofundar e não ter mais nenhuma dúvida quando avaliar um raio-x de tórax. A nossa próxima aula de amanhã, da aula de imersão Checkmate no Covid, a gente vai focar nessa alteração que nesse momento da pandemia todo mundo precisa conhecer, que é a avaliação do Covid. Então fica com a gente que amanhã a aula com o Dr. João Paulo é imperdível.